Olá, amigos. Desde menino eu sonhava com o sacerdócio. Inclusive, com 5 ou 6 anos, eu vestia uma saia preta da minha mãe, amarrava na cintura o rabicho do ferro elétrico, igual como via os capuchinhos fazerem nas pregações, e brincava de rezar missa. Depois, aos 9 anos, no Colégio Dom Feliciano, em Gravataí, fui coroinha até o dia em que, em plena missa matinal, pisei na batina e caí para trás e rolei pela escadaria fazendo um tremendo escândalo com a sineta. Claro, fui dispensado pelas freiras. Como consolo, passei a dormir até mais tarde. Deste colégio, aos 10 anos, fui para o seminário Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul. Porém, logo comecei a contextualizar meu sonho com a prática que percebia. Me incomodavam os rituais, as censuras, o medo. E escrevi para meu pai que fosse me buscar. Só muito depois fui saber que já fora padre em outras encarnações. Um padre ligado à biblioteca e aos livros. Mas o que me incomodava no catolicismo, o que mais me incomodava, era o eterno estigma do pecado e da culpa, onde tudo parecia conduzir ao inferno e o diabo era mais poderoso do que Deus. Hoje, vivemos um tempo em que a consciência de culpa não apenas ressurge nas neuroses coletivas das almas atormentadas, mas também as religiões são extremamente repressivas e constroem um inferno mais poderoso do que o céu. Creio que não fazem isso para salvar almas, mas para adquirirem poder sobre o rebanho. No entanto, em Lucas, no capítulo 15, versículo 7, encontramos: haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Entendo que isso é porque o justo já está em harmonia com a lei, enquanto o pecador torna a harmonizar-se com ela. É o filho pródigo da parábola. É preciso ter consciência do erro, mas apenas para corrigi-lo e aprender com ele. Senão, para que serve? Essa compreensão de ser alguém em evolução nos livra do inferno mental da culpa e pela imperfeição natural que todos temos, enquanto nos dá serenidade e força para subir, degrau por degrau, a escada de Jacó, pela qual os anjos sobem e descem dos céus à terra e vice-versa. Talvez como uma metáfora das idas e vindas, através das reencarnações, necessárias para também nos tornarmos um dia anjos de Deus. Então nos perguntamos: existe o pecado? Existe o mal? São compatíveis com Deus? O pecado assombra as doutrinas cristãs. A pergunta correta deveria ser: o que são pecado e virtude? Segundo Joana de Ângeles, pela psicofonia de Divaldo Franco, a palavra pecado, ou hamartia, era compreendida pelos gregos como errar o alvo. Enquanto a palavra virtude significa fazer com que qualquer coisa seja um pouco melhor, segundo a sua natureza a permita ser, aproximar-se do alvo. Quando no plano da vida terrena ou da espiritual tentamos fazer melhor e não conseguimos, estamos apenas errando o alvo, pecando, como é natural em nosso nível de evolutivo. E quando ainda errando o alvo, pecando, mas nos aproximando um mínimo dele, estamos sendo virtuosos. Pecado e virtude, portanto, podem estar na mesma ação. Tenhamos consciência de que podemos fazer algo um pouco melhor, embora ainda não o façamos da forma perfeita, pois somos apenas criaturas humanas em fase primária de aprendizagem. Por tentativa e erro, chegaremos lá. Não nos esqueçamos de Kardec, quando em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos alerta que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.
Portanto, não existe pecado nem virtude em absoluto. Não é uma lei natural de Deus, são leis humanas, produtos de cultura, de interesses. Assim não nos culpemos pelos erros, mas não desistamos das tentativas de fazer apenas um pouco melhor qualquer coisa, naquilo que ela pode ser melhorada. Nosso alvo é a harmonia com as leis divinas, sem pecados nem culpas, mas aceitando, sem conformismo, nossa contingência atual, porém evolutiva. Observe Paulo, o apóstolo, em Romanos 7,9, que ele afirmava: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele queria dizer que o mal está em nós, imperativo, não porque sejamos medonhos, mas enraizado em nosso consciente milenar por vício de nossa origem inferior. Enquanto a virtude, o ideal acima, é apenas um anelo da alma sedenta de luz. Porém, Paulo se compreendia e se aceitava conforme da ciência de sua paz diante do próprio passado, ao escrever em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sequer sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Assim também nós. Pela graça de Deus, somos o que somos hoje e não o que fomos há 100, 200, 300 anos, criatura naturalmente inferior a hoje. Estamos acima do nosso passado animal, a caminho da evolução, mas ainda temos que aprender e praticar um pouco mais, nos aproximarmos do alvo, que é a harmonia com a lei natural. Relembremos que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Que a doce paz de Jesus seja conosco.